Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal Band Minas, que a partir de agora traz as principais notícias do dia. 50 anos do golpe de 64. Ato relembra os mortos e desaparecidos mineiros. Lembranças da ditadura. Conheça a história de vidas marcadas para sempre pelo regime, entre elas Janita Prestes. Adolescente suspeito de assalto morre em acidente no leste de Minas. Mãe de criança tatuada vai responder pelo crime de tortura. Torcedores são detidos. 37 pessoas vão parar na delegacia após confusão em BH. Vagas garantidas na final. Cruzeiro e Atlético disputarão o título do Campeonato Mineiro. Agora, no Band Minas. Está presa a mãe que teria feito uma queimadura na perna do filho de 1 ano e 8 meses depois de tentar remover uma tatuagem. A suspeita vai responder por tortura. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a própria mãe da criança teria feito uma tatuagem e depois jogado um ácido na tentativa de remover o desenho. Ela tatua a perna da criança. 3 letras, YAS. O problema é que isso chamou muita atenção entre os vizinhos lá na comunidade. Entendeu? E ela vendo que ela ia ser admoestada de alguma forma, ela tenta retirar isso. E ela passa o quê? Uma espécie de ácido nisso. E a própria perícia constata isso. Só que isso agravou a situação da criança. A avó paterna, que pediu para ter o nome preservado, foi a primeira a ver a criança depois da queimadura. Então percebi que ele está caidinho, que ele é muito branquinho, né? E ficando vermelho. Eu falei, aí quando eu coloquei a mão nele, ele estava queimando em febre. Aí foi onde que eu fui parar na unidade de saúde. Quando eu cheguei na unidade de saúde, os médicos ficou horrorizados. Luciene Ramos Lima, de 24 anos, foi presa 8 dias após a internação da criança. Ela apresentou uma versão curiosa para a queimadura. Eu não fiz tatuagem nenhuma no meu filho. Quem foi que fez? Porque alguém fez? Não. Aconteceu um acidente na moto com ele. E ocorreu das letras sim, das iniciais sim, da moto sim na perna dele. A versão não parece convencer a avó e a polícia. Bastante óbvio. Ela entrega a criança na casa da avó e some. Se ela falar que isso aqui é moto, igual ela está falando, se a moto fazer tatuagem, então nós todos vamos andar de moto para fazer tatuagem, né? Além da criança ferida, Luciene tem outros 2 filhos, um bebê de 5 meses e uma criança de 5 anos. O garoto, com os ferimentos na perna, está com outra família. Essa criança está com a família substituta. Foi amparada pelo Conselho Tutelar aqui de Betim, está com a família substituta. Luciene Lima foi presa preventivamente e encaminhada ao Ceresp de Belo Horizonte. Ela vai responder pelo crime de tortura-castigo e pode pegar até 8 anos de prisão. Foi sepultado hoje o corpo da menina de 10 anos que morreu após ser atingida por uma bala perdida em Santa Bárbara, na região central de Minas. De acordo com testemunhas, no sábado, um rapaz teria disparado contra o outro na rua em que a criança brincava com o pai. Giovana Ramos Duarte foi atingida no abdômen, socorrida para o hospital da cidade e transferida para o João 23, em Belo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia acredita que os suspeitos tenham ligação com o tráfico de drogas. Ninguém foi preso até o momento. 31 de março, há 5 décadas, um golpe militar derrubou do poder o então presidente democraticamente eleito, João Goulart. Nesta semana, o jornal Band Minas revela as consequências desse ato que mudou os rumos do Brasil. Na abertura da série, 3 vidas marcadas pelo regime. Uma vida marcada por 2 ditaduras. Essa é a história de Anita Leocádia Prestes. Filha de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes, nasceu em uma prisão na Alemanha quando a mãe foi deportada por Getúlio Vargas e entregue aos nazistas em 1936. Quase 40 anos depois, Anita mais uma vez era vítima do autoritarismo. Devido à sua participação no Partido Comunista Brasileiro, em 72 foi condenada à prisão pelo regime militar e precisou se exilar na Rússia. Eu não fui dos que sofreu mais, pelo contrário, né? Eu tive sempre muita solidariedade, eu fui condenada a 4 anos e meio de prisão, né? Mas com a ajuda dos companheiros consegui sair do Brasil, né? Não fui presa, nem torturada, nem desapareci, felizmente, né? Então, lamentavelmente, muitos companheiros, muita gente que eu conheci e outros que eu não conheci, né, passaram por torturas bárbaras, né, foram assassinados e foram, inclusive, desapareceram. Na direção do PCB tem pelo menos
10 dirigentes desaparecidos que até hoje não se sabe qual foi o destino dele. Anita esteve em Juiz de Fora para lançar seu novo livro e discutir os 21 anos do regime militar no Brasil. Um período que, segundo ela, deve ficar no passado. Eu acho que é necessário e está começando a haver uma mobilização, né, da juventude, da sociedade brasileira. As manifestações do ano passado revelaram isso. É necessário impedir a qualquer custo, né, a volta, né, a uma ditadura como nós tivemos aqui. Juiz de Fora teve papel crucial no movimento que derrubou João Goulart e instaurou o regime militar no Brasil. Foi daqui que há exatos 50 anos partiam as primeiras tropas responsáveis pelo golpe que iniciou mais uma ditadura no país. Movimento que foi visto de perto por esse jornalista. Com 23 anos na época, trabalhava em uma rádio de Juiz de Fora. Ele estava presente quando o chefe da 4ª Região Militar, o general Olímpio de Mourão Filho, anunciou o início do golpe. Nessa primeira hora, os golpistas tinham interesse na grande divulgação desse documento do general Mourão Filho, a divulgação das prisões, enfim, dos atos chamados, entre aspas, revolucionários. Então nós tínhamos absoluta liberdade lá dentro do quartel. O constrangimento veio depois com a presença de Polícia Federal, presença de militares, sobretudo majores, né? Majores e coronéis que eram mais empregados nesse serviço, que estarem permanentemente na redação, lendo as matérias que iam para o prelo e dizendo o que saía, o que não saía. Dona Darcy também vivenciou a agitação do período. Filha de um capitão reformado do Exército e com 22 anos na época, viu seu pai receber várias visitas do general Antônio Carlos Serpa, um dos articuladores do golpe. Só participava ele e o general Serpa, que eles deviam trocar ideias depois que nós ficamos sabendo sobre a Revolução. Hoje e amanhã é promovido na Assembleia Legislativa de Minas um ciclo de debates que vai relembrar o golpe de 64. Temas como contexto sociopolítico, frentes de resistência, fim do regime e a fase de transição serão abordados durante 2 dias de evento. Entre os palestrantes, uma militante que foi torturada à época e hoje ministra da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, lamenta as consequências da ditadura. Foi a perda de vários valorosos homens e mulheres que foram assassinados. É uma consequência lamentável, lastimável, né? E essa é aquela que nos move, que tem movido os 50 anos para nós trazermos à luz do dia esses nomes, esses corpos dessas pessoas. O cantor e compositor Cirlan de Jesus, à época com 21 anos, sofreu com a censura. Eu participei do 7º Festival Internacional da Canção, no Rio, em 1972. E foi quando eu me despontei, né, nacional e internacionalmente, e foi onde começou o meu martírio, porque fui sistematicamente censurado, proibido de tudo, eu tive músicas sucessivamente censuradas, nós tentamos gravar um LP durante 2 anos. E paralelamente aos debates, uma exposição retrata os 50 anos da tomada do poder pelos militares, com auxílio de fotos, documentos, músicas, jornais, revistas, discos, charges e objetos diversos. A exposição, que recebeu o nome de A Subversão do Esquecimento, nos remete ao clima e aos principais acontecimentos sociais, políticos e culturais do período. O público poderá conferir a exposição até o dia 30 de abril no Hall das Bandeiras, na Assembleia Legislativa. O antigo prédio da Fafite, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, que fica no bairro Santo Antônio, na região centro-sul da capital, é a partir de agora patrimônio cultural de Belo Horizonte. O antigo prédio, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que fica lá... Eu estou repetindo aqui a informação, é o seguinte: o anúncio foi feito nessa tarde em uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de BH. O antigo prédio é ícone da resistência estudantil ao regime militar. E a ideia é que o local fique eternizado como referência e centro de memória da resistência à ditadura militar, já que muitos estudantes acabaram por fazer do prédio o espaço de mobilização política e contestação ao regime ditatorial. E 50 anos depois, muita coisa ainda desconhecida, né, Carlos Lindenberg? Boa noite. Boa noite, Monique. Sim, muita coisa ainda para se conhecer do que houve há 50 anos. O prédio da Fafiche mostrado agora, eu estudei nesse prédio da Fafiche, exatamente nessa época.
Então, nós temos aqui em Minas a Comissão da Verdade, por exemplo, está trabalhando para levantar documentos, levantar depoimentos e procurando, sobretudo, dois estudantes que estão ainda desaparecidos. Os corpos deles estão desaparecidos, que é o Idalizo e a Valquíria. Eram estudantes da UFMG e morreram na guerrilha do Araguaia. Os corpos não apareceram até hoje e estão trabalhando em cima disso. E a ditadura mexeu de que forma com a democracia? Há resquícios até hoje desse período, Lindenberg? Sem dúvida, né? O que houve em 64 foi uma ruptura democrática, com os militares tomando o poder, fecharam o Congresso, houve censura à imprensa, as liberdades individuais foram suspensas e ainda hoje, passados 21 anos, a sociedade brasileira ainda não recuperou inteiramente a cultura democrática. Nós temos ainda uma sociedade autoritária, nós temos partidos que não estão estabelecidos verdadeiramente como Partido Democrático e, pior, tem uma democracia social que praticamente não existe. Então serão necessários mais 50 anos ou até mais, né? Um tempo suficiente aí para restabelecer, sobretudo, a democracia social. Nós olhamos aí a pobreza, né? Essa situação que nós vivemos é muito triste, é lamentável. Esse período vai ser muito duro ainda. E já que retornamos à democracia, a semana promete, né, ser decisiva. O que pode acontecer nos próximos dias no quadro político, Lindenberg? Olha, Monique, nós temos aí a expectativa da decisão do prefeito Márcio Lacerda, se ele continua na prefeitura para continuar e terminar o seu mandato, ou se ele deixa a prefeitura e vai disputar o governo do Estado. Temos também aí a questão da CPI, né, que está movimentando com Brasília e com reflexo também aqui em Minas Gerais, onde o senador Clésio Andrade, do PMDB, assinou lá o pedido da instalação da CPI, desculpa. E nós temos na sexta-feira a passagem de governo. O governador Anastasia deixa o governo e passa para o vice Alberto Pinto Coelho. Tá certo, a gente vai acompanhar tudo isso, né, Lindenberg? É importante acompanhar. Boa noite. Obrigada. E a seguir, torcedores vão parar na delegacia após confusão em BH. E ainda a análise de Cruzeiro e Atlético que estão na final do Mineiro. É daqui a pouquinho. 7:02, eu volto já. Jornal Band Minas.